A gravação. Boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o Creuze, marido da Arite. E eu sou o Márcio, marido da Tati e pai Da Alice. Da Alice, Alice do País das Maravilhas. Eu sou o pai do Noah e da Manuela. Mas vamos lá, galera. Bom, esse vídeo aqui é um react. O que é isso aí, Márcio? A gente vai assistir o quê? É quando você assiste um vídeo que passa atrás e a gente vai reagindo ao que está acontecendo. É isso aí. Então atrás aqui tá o vídeo das nossas esposas. Sim. Falando sobre o que mesmo? Sei lá. Elas estão falando sobre marido, né? Acho que é. E aí parece que alguém comentou, Márcio, que queria ver os maridos se a gente concordava com algum os vídeos. inscrito pediu que a gente comentasse, né? Então vamos lá. Então vamos lá, vamos assistir aí o vídeo delas e vamos ver se a gente concorda ou não. A gente falar como amar maridos, né? Segunda vez que a gente fala sobre isso, a gente já teve uma aula de EBD sobre isso, que teve bastante feedback positivo, então a gente está regravando aqui em forma de bate-papo. A gente me fala uma coisa, teu marido também tem aquele problema de surdez? Seletiva. Surdez seletiva. Surdez seletiva, você quer dizer, né? Que você fala. Nós vamos ter que comentar sobre isso aí. Não é só lá em casa. Não. É a surdez seletiva, como eu falo, né? Porque houve um monte de outras coisas, até a conversa do povo assim em volta, mas quando eu falo. Aí é aquele cri-cri, cri-cri, assim, bem. mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Eu queria começar. E aí, vamos falar de surdez seletiva. Eu admito a culpa, é verdade. É verdade. A gente tem uma surdez de marido que funciona assim, quando a gente não tá muito afim de ouvir, né? Eu admito também. Bola pra frente, É vai, isso aí, Deus. vai. O que elas têm razão, a gente nem comenta Lendo muito. Efésios 5, de 22 a 33, eu já tenho aqui no meu nome de amizade e essa dificuldade no relacionamento como consequência, né, do pecado de Adão e Eva. Antes disso já tinha começado as tretas, né? Porque Eva tinha tomado a frente, pego o fruto, comido, né? Adão se viu ali tendo que reagir de alguma forma e ele acaba... Tendo nada, né? Ele não fez nada. Vamos combinar que ele não fez nada. Ele ficou bem olhando a conversa, deixa quieto, vamos ver como é que fica. A tal da preposição, né? Ele fez assim, toma, ele tonto foi comer. E acho que já desde essa época acontece isso, né? Não, você que me mandou comer o fruto. Não, você que não liderou e não me disse o que eu tinha que fazer. Aquela coisa assim, né? Acho que é de quem é a culpa, né? Isso Tô jogando aí a culpa. aquele traste, eu tenho que submeter a Atrás ele. de você aí, ó. Porque aí você tem aquela Legenda. listinha negra, né? Das coisas que seu marido fez ou faz ou é. Não me escuta. Não me Já começa escuta, isso aqui é tipo universal. Mas assim, aquela sua lista pessoal, né? Mas você tem que mesmo me submeter a ele, mas ele tá errado, mas ele... Você tem aquela lista. Mas uma das primeiras coisas que eu acho que a gente tem que pensar, como cristãos que somos, é que nós fazemos todas as coisas não por causa do nosso marido. E essa é a primeira coisa que você tem que... Essa é a primeira lente que você tem que colocar antes de ouvir tudo aquilo que a gente vai falar. Porque a gente tem que se submeter ao marido e amar o marido, não por causa do marido ser amável, mas porque é Cristo que mandou a gente fazer isso. E é dessa maneira que a gente vai glorificar a Deus e vai construir uma família. Essa é a sua parte da construção. Então, eu tava lembrando aqui, Márcio, que também tem uma parte da nossa submissão. Nós também temos que nos submeter a elas, né? O que a Bíblia diz, sejam submissos uns aos outros, né? No caso delas, tem o lado da submissão, no nosso caso é o lado do amor, né? Eu não sei você, mas amar minha esposa igual Cristo amou a igreja não é fácil, hein? Às vezes eu acho que é a tarefa mais difícil, porque o pessoal fala, é difícil para a mulher se submeter ao seu marido. É porque as pessoas não entendem muito bem como que se interpreta aquilo, né? Então a questão da submissão da mulher é uma questão de proteção, né? Como o marido é o responsável, ele não é responsável numa posição de privilégio, é uma posição de responsabilidade. Deus vai cobrar do marido a saúde do casamento. Ele é o sacerdote, né? Ele é o pastor da casa, da família. Então a responsabilidade é dele. Exato. Quando a mulher se torna submissa a isso, ou seja, ela está protegida, cara. A contrapartida pro homem não é de proteção. Quando a Bíblia fala pro homem se submeter à mulher, é para dar a vida por ela. Entregar a vida como Cristo fez na cruz do Calvário, né? Então é um sacrifício muito grande, né? Sim. Então, de fato, a submissão ela é mútua. Nós acreditamos que a submissão da mulher é tanto quanto a submissão do homem à mulher. A única coisa que muda é o objeto, né?
a ênfase talvez ali. A mulher se submete ao marido, mas o homem se submete até a própria morte, a entrega da própria vida, né? Pela esposa. Acho que é isso aí. Isso é sério, hein? Tudo difícil que a gente vai falar aqui não é porque a gente faz, mas é porque Jesus pede isso da gente. E eu queria lembrar agora a gente, vocês, que casamento ele é uma aliança pactual, né? E ele é feito entre o homem, entre a mulher e entre Deus. Deus, ele se compromete, ele coloca o nome dele como sacerdote, como realizador daquele casamento, né? Quando Adão e Eva se unem, é ele que está ali testemunhando e está também, ele é pai do Adão, pai da Eva, né? Ele é o pai da noiva, pai dos dois, né? Eu pensei nisso. Ele uma hora tá aqui, outra hora tá ali, pai da noiva. E ele é um casamento, e ele é um pacto. Ele é uma aliança, é algo que não é para ser quebrado. É sério, né? E quando o homem, e a Bíblia diz que quando o homem deixa, né, o seu pai, sua mãe, a mulher também deixa o seu pai e sua mãe, isso significa um iniciar de uma nova família e um relacionamento independente, né, do pai e da mãe, vínculo, tanto né? submissão, espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, amor, psicologicamente, sim. Quantos casamentos, né, sofrem por influências externas, né? A gente já aconselhou bastante pessoas assim nessas situações, né, que vivem brigas porque a família quer dar pitaco, diz como que vai criar o filho, diz como que vai viver, como que não vai viver. Às vezes faz chantagem, né? Cristo, né, se representasse um Todo mundo tem corpo uma e a boa, igreja. todo mundo tem uma boa, um bom conselho, né? Eu acho assim, cara, que isso parte muito da gente, né, homem? Porque às vezes essas interferências da família parte muito da mãe do cara querendo interferir na vida dele e ele dando mais moral pra mãe do que pra esposa. Eu já vi cara falando assim, porque a comida da minha mãe é melhor do que a comida da sua esposa. Então volta pra casa da mamãe, moleque. Você é um pirralho, um cara que fala um negócio desse, né? Que a comida da minha mãe é melhor do que a tua. Porque você não ficou com a tua mãe? Volta pra casa da tua mãe, então. E pode até ser melhor. A questão não é essa. A questão é a imaturidade de lidar, né? De como lida com essa situação, né? Tipo, é isso que é o mais importante do casamento, né? Exato. De quem quer a comida melhor. Tipo, o cara que fala isso, parece que ele... Não é que ele tá comparando as duas, é que ele ainda tá se colocando na posição de filho. Não, e ali ele tem que ser o homem, ele tem que ser o marido. E eu tô pensando também assim, na hora que que a mãe dele casou com o pai dele, será que ela cozinhava tão bem assim? Que não. Claro que não. Quer dizer, demorou anos pra ela aprender a cozinhar daquela forma, né, cara? E isso é uma das coisas importantes também a gente pensar. Você tá casando com uma mulher que tá aprendendo a ser esposa. Sim. Ela não sabe o que é ser esposa, às vezes não sabe cozinhar, às vezes não sabe limpar uma casa, e ela vai ter as experiências dela também, né? E eu acho que o maior agravante dessa fala é aquilo que eu falei recentemente, é uma pregação, se vocês estiverem curiosos, aí no YouTube mesmo da igreja. PIB Barueri, né? No YouTube da igreja, de PIB Barueri, você vai encontrar ali as mensagens e tal, as pregações, os cultos, né? E um dos cultos tem como tema lá... cosmovisão e sexualidade. Recentemente, eu falo sobre esse texto de Gênesis, falando o que é esse deixar, né? Falando um pouco sobre esse deixar, não esgotando o tema, mas falando sobre, querendo levar para a ideia da sexualidade, falando que deixar pai e mãe tem a ver com maturidade, cara. Então, tipo, eu era dependente, eu era filho, eu não tinha autoridade, eu não era o sacerdote da casa. Parte do homem, né? Agora eu deixo o pai e mãe, ou seja, eu me torno um homem. Agora eu serei o sacerdote. É interessante lá em Gênesis, porque em Gênesis fala que o homem deixa pai e mãe, né? Fala que a iniciativa é dele, né? Existe uma responsabilização desde o Gênesis no homem, com o bem-estar, com a harmonia, com a estrutura, com a saúde espiritual, física, emocional da família. Existe uma responsabilização do homem desde o Antigo Testamento, né? Então, quando o homem deixa pai e mãe,
está dizendo, ele se tornará o pai, o líder da casa. Isso exige dele maturidade. E um cara que fala assim, a sua comida é pior do que o da minha mãe era mais gostosa, ele ainda está se comportando como um filho. Ele vai se comportar como um homem, como um marido. Exato. E outro acho que o ponto importante é que as mulheres também erram nessa área, né? Tem muitas mulheres que falam mal do marido pra mãe, pra irmã, pra prima, pra tia. Aí quando chega no jantar de família, tá todo mundo de cara virada pro cara. O cara não sabe por quê, mas tá todo mundo tratando ele mal, mas foi porque a esposa abriu a intimidade do casal pra um monte de gente. Livro bom, hein? Casamento Blindado. Exatamente. Casamento Blindado? Tem, Casamento Blindado, esse, né? Sim. Livro bom. É da Universal, mas o livro é bom. Ah, não é esse não. Não, então. mas é esse mesmo. Mas o livro é bom. Mas o livro é bom. Não era esse livro que eu ia falar não, mas... mas esse livro é bom. Noiva. Então, assim, Deus, ele revela a própria vontade, a própria palavra dele, o próprio caráter dele no casamento. Sim. Olha como isso é importante. E é um peso, né? É um peso porque o modelo não é seu pai, sua mãe, não é esse ou aquele, ou qualquer coisa que seja, é Jesus Cristo. Para os dois, né? E é justamente por esse motivo que Deus disse que odeia o divórcio. O amor de Deus, em 1 Coríntios 13:8, diz: o amor jamais acaba. E aí, esse capítulo de 1 Coríntios 13, ele é um grande desafio, né? Qualquer cristão que já leu aquilo ali e tentou fazer a mínima autoavaliação, sabe, percebeu as falhas, o quanto é intenso e quanto é... não sei se dá pra falar radical, mas o quanto que é perfeito aquele amor. Eu acho que dá e aí é pra uma dar uma descrição do pausa amor aí. de Deus. Eu acho que é radical, sim. Você pegou. Eu tô falando sobre o amor e sobre o divórcio, né? Uhum. Inevitavelmente, a gente lembra do texto de Jesus, quando ele está falando sobre divórcio lá no texto de Mateus. Mateus 18. Mateus. Isso é um texto, o único evangelho escrito por judeus, ok? Para os judeus. Para né? os judeus, escrito para os judeus. Dos judeus para os judeus. Dos judeus para os judeus. E é interessante, porque quando ele fala ali do divórcio, algumas pessoas acham ali que, alguns entendem que é uma cláusula, né, de exceção, ou seja, você pode se separar se houver o divórcio, outros pensam por outro lado, acham que ali é uma questão cultural do judeu, que eles estão vivendo um período ali de pré-casamento, né, de noivado, então que naquele período, se houver uma traição, é possível a separação, enfim. Mas a verdade é que eu acho que o texto não trata disso em primeiro lugar. Eu acho que o texto está falando sobre o amor, que evita o divórcio. Uhum. Tanto que ele fala assim, ó, sabe por que isso vai ser permitido? Por que isso vai acontecer entre vocês? Porque não era assim desde o começo. Por causa da dureza de coração de vocês. Exato. Que é a falta do amor. Exato. Só é possível o divórcio, não é porque Cristo está abrindo ali a exceção, mas porque eles abriram a exceção. Sim. De não optarem pelo amor e o perdão no momento do divórcio. E dureza de coração é pecado. Dureza de coração é pecado. Pegar toda aquela lista do amor é isso, aquilo, você vai falar assim, olha, isso aqui não. Isso aqui eu não faço. Isso aqui é mais ou menos. Esse aqui às vezes. Esse aqui às vezes. Olha aquele questionário aqui assim, ó. Como é que é? Com muita frequência, com pouca frequência, às vezes. E nunca. E nunca. Tipo isso, né? Tipo você vai lá isso. marcando. Não tem como, sendo honesto, não tem como você ticar assim sempre em tudo. Então nós amamos de maneira imperfeita. Se você fizer uma análise, e você já fez, tenho certeza, uma análise do seu marido, da sua mulher, você vai falar, ele realmente me ama de uma maneira imperfeita. Mas ao longo dessa história, a gente percebe que Deus nos ajudou a crescer um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você pode um dia amar... Ainda falando dessa questão de amor, né, Márcio? Um ponto que acho importante destacar é que o amor da Bíblia não é esse sentimento que tradicionalmente na nossa sociedade a gente fala assim, cara, eu amo esse sanduíche. Uhum. E ao mesmo tempo você fala, eu amo a minha esposa. Quer dizer, não é disso que a gente está falando, não é do sentimento que eu tenho derivado de encontrar afinidades, identidade parecida, gostos e coisa desse tipo. Não é disso. É aquilo que elas falaram anteriormente aí, do pacto, da aliança. É um amor que é fruto de uma aliança. Então, na verdade, é uma decisão, uma escolha por permanecer ao lado de alguém, independente de qualquer circunstância, até o dia da sua morte, né? Aquela promessa que você fez lá no altar,
prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até o dia da nossa morte. É uma promessa, é um compromisso. É muito mais do que uma emoção ou do que simplesmente uma afinidades em comum, né? Vai uma frase agora. O amor, música de fundo. Tadã, O amor, ele não é concreto como um celular, tadã. Uhum. mas ele é mais concreto do que os sentimentos. Sim, sim. É atitudes, né? São atitudes de Os sentimentos são muito fugazes, né? E você sabe que eu tava vendo uma live essa semana de um cara que tava questionando, falando um negócio desse, falando assim, mas na nossa sociedade, quando uma mulher trai, o pastor fala pra ela que ela tem que perdoar, mas quando um homem trai, ele não fala a mesma coisa. Não, fala sim. Fala sim, a gente fala a mesma coisa. Aliás, o maior exemplo bíblico de amor é de um homem traído, Oséias. O profeta Oséias foi traído, né, 2 vezes pela sua esposa, e as 2 vezes Deus mandou que ele restaurasse, amasse, né, e tanto a escolha dela como esposa, até mesmo depois o resgate dela, foi com base no amor. Então, o maior exemplo de amor bíblico que a gente tem é de um homem traído, que é Oséias. Então, sim, a gente crê que o amor jamais acaba, né? Bora? Bora. Então, vamos lá. Podia odiar, então até mesmo... No mesmo dia, né? Então, se você for se basear e basear o seu relacionamento com o seu sentimento, você vai ter um problema muito grande nas mãos, né? Porque o nosso sentimento, a nossa emoção é muito volúvel, toda hora muda. Então, qual que é a palavra que tem que ser empenhada, né? O que tem que permanecer, né, num casamento? É como a gente está se sentindo ou como Deus enxerga aquele relacionamento, né? Como Deus O padrão deseja. dessa família, né? O padrão da família que a gente agora faz parte, né? Da família de Deus. Ele está colocando ali o padrão. A posição de santidade com Sim. qualquer homem, mesmo que seja o melhor, essa distância vai estar vai ser infinitamente maior do que de mim para o meu marido. Por mais que muitas vezes eu acho que em alguma situação eu estou mais certa, digamos verdade. assim, que acontece frequentemente. Claro. O quê? Ainda não dá para comparar Como é que é a história? de Jesus para o ser mortal, o melhor que seja, né? Então a gente tem que lembrar, e aqui Jesus está lembrando disso. Pior que é verdade. Ele está deixando o recado, olha, ninguém tem maior amor do que este. Ou seja, ele diz, olha, eu que tenho o maior amor de todos, Que é perfeito. que dei a minha vida, meu sangue, eu tô dando esse mandamento para vocês. Amem uns aos outros como eu vos amei. Né? Então, qualquer um que Dá uma fala pausa aí, assim, olha, criança. eu quero... Como eu vos amei. Como é que foi? Ixi, é punk, hein? Morrendo na cruz. Você vê que não é sentimento, né? A Bíblia não demonstra um Jesus assim, ó. Ai, humanos. Não, pelo contrário, a oração dele no Getsemane é: o pai, se tiver um jeito aí, passa de mim o cálice. Porque Pô, esse povo não merece. não merece isso não, meu. é isso mesmo. Né? Então é um amor sacrificial, né, Creus? É um amor... E eu acho que na sociedade de hoje, no mundo de hoje, está tão torto esse negócio do amor, né? As pessoas falam assim, se tem amor, vale tudo. Mas o que é esse amor que as pessoas falam, né? Não é esse amor de Cristo. Nem aquele de 1 Coríntios 13 lá, né? O amor jamais acaba. É um amor sentimento, é um amor carnal, é um amor, enfim, interesseiro, né? A pessoa... Você vê aqueles casamentos que tem bastante amor, né? Uma moça de 22 anos e um tiozinho de 85, né? E vice-versa, né? Você vê o rapaz jovem e tal, que não tem nenhuma... Uma corona. Com a mulher que tem dinheiro, mais velha. Então, o mundo de hoje, o que ensina, nada contra, né, a diferença de idades, né? Mas nesse sentido, né, de que as pessoas têm os seus interesses. E esse tipo de amor que tem sido cunhado hoje em dia, totalmente diferente do que a Bíblia ensina, né? É isso mesmo. Me separar, porque eu não amo mais. Olha o Covid. A Bíblia está contra você. A Bíblia diz que você está errada e as suas percepções são carnais, não são espirituais. Pô, tem crítica, Então, As suas percepções são aí. carnais. Claro, percepção. Sua opinião nessa situação é carnal, não é espiritual, Uhum. e você precisa se arrepender.
o nosso irmão e amar o nosso marido também está intrinsecamente, diretamente ligado ao nosso amor a Deus. Porque da forma... Claro que isso pode acontecer, mas aí qual que é o nosso que dever? pode acontecer? De a gente ter sentimentos... Ah, sim. Tipo, contrários? Essa situação aqui, estou apaixonada por outro. Pode acontecer sim. de você não vigiou, você se deixou envolver mais do que deveria com uma outra pessoa fora Você do teu conversou enganar, né? conversas que não são, como eu diria, E eu tenho uma prudentes. teoria que a gente se deixa apaixonar. Os Você desenhos acha da que ele vai Disney ser- estragaram tudo. Também. Porque a gente fica achando que o marido tem que ser o príncipe encantado, Não né? é. Uma vez uma pessoa Eu sou o falou, Shrek. ai, mas assim, a gente não tem os mesmos gostos, ou o que a outra pessoa pensa? Ai, mas a gente briga direto. Eu falei assim, mas welcome, casamento é assim mesmo, né? Welcome to the E vai jungle. ser a vida que é a vida. E a ilusão é de que a pessoa acha porque aquele outro fofinho, bonitinho, que vai tudo ser de bom. sempre daquela forma. Não vai Mas se ser. você entrar em outro relacionamento, um outro casamento, Aí você vai criar intimidade, como aquele ditado fala, intimidade estraga. Estraga a amizade. Porque você como conhece a diz. realidade dos fatos, como é que ela é. Você vai ver que ela acorda com os cabelos bagunçados, com um bafo. Você vai ver que ela dorme com a roupa, as blusas com os buracos debaixo do Com a blusa do sovaco. vereador. Isso vai ver que fala ele na senta hora. no sofá lá, E fica coçando o saco. arrotando, tomando E cerveja. deixa todas as Ô, Marcos, latinhas você lá faz pra você pegar e depois jogar no lixo. Isso essas pessoas É verdade, não falam. é verdade. Elas falam Pior assim, que não, é cara. A gente real. não tem esse costume, Eu- não. E o que sustenta o amor? O Dietrich Tem outros Bonhoeffer hábitos disse, ruins, assim, não. não é o amor que sustenta o casamento, mas é o casamento que sustenta o amor. Olha, E interessante nesse isso, sentido hein? é que o casamento ele figura como um sinônimo para aliança, Aliança. daquele casamento pactual que a gente falou um pouco Vínculo. antes, né? Quem não é fiel a seu marido, a quem Fidelidade. vê, não pode ser fiel a Deus a quem não vê. Claro. É. Né? Verdade. Então, nosso marido Aliás, é um nosso irmão, princípio irmão, né? geral É o para os mais cristãos, chegado. né? Como é que você Isso. diz que ama a Deus que você não vê, se você não ama o teu irmão que vê? Exato. Isso cabe pro casamento, né? É. Então, as pessoas vivem, às vezes, com medo de chegar na igreja e se mostrar, cara. Mostrar que realmente está com problema, o casamento está com problema. Fica escondendo. Só que na igreja fica lá, adora a Deus, canta a Deus e tal. E aquela coisa, aquele ritual todo evangélico, né? Só que aí chega em casa, não tem demonstrações de amor para a mulher, para o filho, para o vizinho. Então, assim, como que equaliza isso, né? Como é que pode ser possível uma pessoa que diz que ama o seu irmão, mas não ama a Deus? Quer dizer, diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão de forma prática, né? Não é de sentimento, né? Aí eu fico pensando, né, aquela João, quando ele diz lá em 1 João, diz assim, quem não ama não conhece a Deus, né? Como é que pode um cristão chegar para a esposa dele e falar, eu não te amo mais? Peraí, isso ao mesmo tempo que se você disser um dia para sua esposa ou para seu marido, eu não te amo mais, ao mesmo tempo você está dizendo para Deus, eu não te quero mais como Deus. Você está abdicando de Deus, você está dizendo, eu estou apostatando da fé, quando eu nego esse amor incondicional, né, que a Bíblia vai apresentar para a gente. Complicado, hein? Se eu não amo, a fidelidade está no pacote, né, Sim. do amor. Então, quem não é fiel a seu irmão, a seu marido, a quem vê, não pode ser fiel a Deus a quem não vê. E daí algumas dicas que a gente já deu aqui. Não se deixe apaixonar, né? Não se permita Guarda se seu envolver. coração. Guarda o seu Lembra de coração. Provérbios 4:23. Guarde as suas conversas de WhatsApp. Guarde as suas Suas fotos na expectativas, internet. Guarde o seu corpo de exposição para outros homens que não sejam o seu marido, né? Guarde, preserve, cuide, alimente a sua fidelidade, né? É algo precioso que a gente precisa. Eu sou bem radical nesse negócio aí, viu, Márcio? Eu acredito piamente. Eu sempre falo, eu não tenho amiga mulher. Não tenho amiga mulher, não converso com mulher, não troco ideia com mulher, não mando WhatsApp pra mulher, a não ser numa situação de trabalho que seja muito específica para alguma coisa assim. E geralmente a minha esposa tem a senha do meu celular, ela pode pegar o meu celular a hora que ela quiser, o dia da semana que ela quiser. Se ela quiser botar monitoramento, pode botar, não tem problema. O jogo é aberto.
né? E quando geralmente, quando eu tenho que me comunicar com uma outra mulher, eu comunico através dela. Eu falo assim, Arit, manda mensagem para a irmã fulana ou para fulana dizendo tal coisa, e ela vai e manda, e vice-versa. Então assim, eu tenho tido uma postura bem radical, tanto para preservar o meu coração, como elas estão dizendo aí, quanto para preservar o coração de uma outra irmã que pode, de repente, ter um pensamento ruim, né? Você sabe que eu penso um pouquinho diferente, né? Eu sou um pouquinho mais... Até mais dado. No sentido mais, sou mais dado, bom do termo, eu, né? acho que os relacionamentos são assim, não tem como a gente não ter, na minha opinião, né, relacionamentos profundos só com os homens. Você precisa ter com as mulheres também. A Bíblia fala que a gente tem que ser uns com os outros, não é só entre os homens, mas com as mulheres também. Eu entendo esses limites, tem que ser colocado mesmo os limites, mas eu parto do princípio de que você se conhece. Você tem que aprender a lidar com os seus sentimentos, com as suas intenções. Então, se você percebe que tal relacionamento vai te conduzir para esse tipo de coisa, nos primeiros sinais você faz isso que você falou. Entendeu? Então, assim, tem relacionamentos que você percebe que é amizade mesmo. E você não pode ultrapassar aqueles limites da amizade entre sexos diferentes, né? É lógico isso. Eu acho que dá pra gente ter relacionamento, dá pra ter amizade, mas com esses cuidados. Se você perceber aí você que aquela cada amizade né? vai te levar pra algum lugar ruim, então você coloca esses limites que o Creuza falou. Eu já prefiro ter uma postura mais radical. O Márcio é um pouco mais aberto. Eu já sou extremamente radical nesse sentido e prefiro botar as cercas um pouquinho mais altas. Aí cada um, você ouve aí, avalia o que é melhor pra você, né? Mas a gente que bom que tem duas opiniões, né? O pessoal ponderar. Cuidar, né? E o perdão. Outra dica, né, pra Márcio, mas é muito perdão. É muita paciência, é muito perdão, é muito Jesus só nisso tudo. É 70 vezes 7, né? Outro tipo de homem no mercado. Não tem. Não tem outro modelo. Só os com defeito. Ixi, tá usando essas meninas. Eu tô falando da gente aí. Nem a gente também, né? Vou fechar esse computador aqui, Creuza. O que você acha? Ixi, cara, mas ó, eu dizer sincero pra você, cara, eu já olho pra mim e falo assim, mano, que milagre essa mulher casou comigo. É só Deus na causa mesmo dela. Porque entendeu, eu sou pecador, que é amor, cara. Creuza. Graças a Deus elas entenderam. Porque a gente é pecador, cara, e a gente erra pra caramba, né? Acho que hoje mesmo nós tivemos uma DR aqui e tal, discutindo alguma coisa aí do casamento e tal. Porque casamento não é fácil, né? Dois pecadores, pá, cara, a gente erra pra caramba. Eu sou teimoso, hein, cara. Olha, minha mulher é uma guerreira, viu? Porque eu sou teimoso pra caramba. E assim, às vezes pra um é mais fácil pedir perdão, pro outro não, né? Eu já sou aquele cara que peço perdão assim, rapidinho. A Arit já precisa cozinhar um pouco mais isso no coração. Acho que a gente vai viver num ambiente assim, né, cara? Não tem como você não perdoar, né? Bora. Que vamos. Pois é. E agora, não acredito, né? Por quê? Tem uma teologia ruim sobre o que é o pecado. Teologia do pecado. E o conselho é também, não se desespere durante um grave problema. A solução, todo problema no casamento, a solução. Uma das primeiras aulas de aconselhamento bíblico a gente aprende, né, que a primeira vez que você começa a discipular alguém ou aconselhar alguém, você tem que oferecer esperança. Para aí, porque realmente é esperança. Ela falou da teologia do pecado, agora está falando da esperança, né? Teologia do pecado, por que é tão importante a gente saber uma teologia ideal do pecado? Porque assim, tem igrejas que vão dizer que o crente não peca mais. Certo? O cara se converteu, nunca mais ele pode pecar. Não perde a salvação. Não, porque agora ele é santo. Não pode perder, não pode pecar. E aí, isso dentro do casamento, nunca a pessoa vai reconhecer os seus próprios erros. E aí, cara, entra um negócio que é super interessante, que elas falaram quando esse vídeo tá completo. No vídeo completo elas falam sobre isso. Que se eu não entendo exatamente a teologia do pecado, como funciona, eu vou estar sempre culpando a Tati de alguma coisa, mas eu não consigo reconhecer em mim também. Erros, né? E aí quando eu consigo reconhecer em mim os meus erros, os meus pecados, minha limitação, eu consigo ser mais gracioso e perdoar mais. Porque eu sei que eu também preciso de mais graça e de mais perdão. Então,
Quanto mais noção eu tenho de quem eu sou, do meu pecado, do que Cristo fez por mim, mais gracioso, mais misericordioso eu vou ser com o meu cônjuge, né? E até na tratativa do pecado, né? Você não vai ser tão explosivo, tão ignorante com o pecado do outro, Sim. porque você sabe que você peca também. Né? Sim. Okay. E se não tiver esperança, as pessoas vão estar ali passando para aconselhamento bíblico, para quê? Perdendo o tempo delas, né? Então você não está perdendo tempo indo para a igreja, você não está perdendo tempo lendo a Bíblia, você não está perdendo tempo orando, você está buscando a Deus e crendo que há uma solução para o seu casamento e para o seu relacionamento. Outra coisa é, não faça uma lista mental de ofensas. Perdoe. Faça uma lista mental e escreva, de preferência, as coisas boas. Naquele momento que você viu coisas boas, vai lá e coloca na lista. Porque naquele momento que a lista das coisas ruins estiver bem grande, você tem que voltar naquela lista boa. Por que eu amo essa pessoa? Você tem que voltar naquela lista. Porque aquela lista continua sendo verdade quando na sua cabeça e aos seus olhos a lista das coisas erradas está maior. Né? Às vezes é só uma questão de perspectiva, pra gente dar uma equilibradinha aí na... E acho que a gente também tem que aprender a se comunicar com os nossos maridos, né? De que forma que ele se sente mais amado. Os homens são ruins de comunicação, hein, criança? Isso aí eu tenho que admitir. Aí eu preciso lembrar que eu preciso elogiar cada vez que ele faz alguma coisa. Né? Então, assim, é uma coisa que eu preciso melhorar e a gente precisa se afinar nessa comunicação. Né? Ele também gosta de ouvir, eu descobri no passado, não, 2 anos atrás, que ele gosta de ouvir eu te amo. Eu não ligo muito pra eu te amo, sabia? Sou um cara romântico. Eu gosto que façam junto comigo as coisas, sabe? Eu vou lá... Tá junto. Tempo de qualidade, sabe? Vamos cozinhar junto, vamos fazer isso aqui paixão, junto. cortando a Tem outra cebolinha. coisa aqui, vigie sua boca. O que você acha de mulher... Ai, não tô aqui. É fácil segurar a boca da mulherada aí? Claro que não. Hein? Claro que às vezes tem situações, e já aconteceu isso no meu casamento. Interessante, né, cara? Porque assim, como elas convivem mais com a gente, elas sabem mais os nossos podres, né? Então quando bota o dedo na ferida, bota de um jeito que já sabe onde vai doer, né, cara? Então é pior, né? As mulheres comentando os bagulhos. Mas isso é bom, cara. Mas é legal. Porque isso... Aquela história do ferro com ferro se afia entre os amigos, isso acontece entre marido e esposa, cara. É leal, como é que é? Leal a ferida daquele que ama, né? É melhor ser ferido por aquele que ama do que ser beijado pelo inimigo. Isso aí, provérbios, isso aí, né? Cara. Então a gente não gosta muito de ouvir, né? Reclamação ou exortação ou mesmo umas verdades, né? A gente não gosta de ouvir, mas a gente sabe que isso é bom pra gente, cara. Exato. Que a gente tem uma diferença, a gente tem um problema, mas a gente não sabe como resolver. É como se a gente estivesse num quarto fechado e a gente não achasse a porta. E aí você tem uma sensação assim que você precisa pensar, parar, e é nessa hora que você tem que falar menos e orar mais. Ore a Deus para que em algum momento vocês achem esse ponto aí de convergência e consigam achar essa porta para sair desse problema. Eles são cruciais para que depois que a gente acha essa porta, o casamento fica mais feliz. Vai para um nível... É verdade. Você passa de nível lá. Isso, talvez verdade. Seja isso. Passou o chefão, né? É verdade. Outro ponto importante aqui. Não fale mal do seu marido em público. Putz, É ruim demais. Infelizmente, tem muita mulher, ó. Para aí, criança, para aí. Para aí. Parou. Eu já vi assim, ó. Fulano, vira homem. Vixe. Na frente de todo mundo. Putz, é ruim demais. Mano, se minha mulher fala um negócio desse. Não, às vezes a mulher fala assim, ó. Mas o Márcio lá em casa não faz isso aí, não. A gente já fica meio chateado. Pô, ninguém é cara de pau de falar assim, é isso mesmo, eu não faço mesmo. Porque você sabe que você tá errado, você precisa mudar naquilo. Aí publicamente isso é horrível, cara. É horrível. Porque você tá quebrando um laço de confiabilidade, cara. Você confia na pessoa e quando a pessoa te expõe em público. Agora imagina a pessoa falar assim, vira homem. A sua mulher fala isso pra você, vira homem em público. Horrível. Cara, isso é terrível, cara. Terrível pro casamento. Não, e assim, né, cara, porque assim, imagina se é o seguinte, eu sei os podres da minha esposa. Ela sabe os meus podres. Se fica em público ela falando dos meus e eu dos dela...
Porque tem cara que também, né? Ah, essa mulher, toda hora falando mal, queima o arroz, faz não sei o que, papapá. Então, assim, cara, imagina isso. Quando você fica expondo isso publicamente, como é que é isso dentro de casa, velho? O que vem depois, porque ninguém gosta de ser exposto minha em mulher público, não sabe né? cozinhar. Não é que nem minha isso, mãe. Que Putz, isso? isso é terrível. Não é que cara. você nunca pode comentar um defeito ou alguma coisa no ambiente, por exemplo, eu e você, que a gente é muito amigo, tá? Eu e a Tati. Eu sei um pouco dos defeitos da Tati, Sim, você claro, da Arit, claro. do meu e do outro, porque a gente tá num contexto de amizade. É Agora, diferente. num ambiente público, cara, você soltar um assim, Diferente. podre do seu marido ou da sua esposa, vice-versa, é horrível. Diferente, é Acho que ninguém gosta disso. Ninguém gosta. Ninguém, não. Quebra um fala laço, assim. né? Quebra um laço de confiança, É complicado. Sim. Meu marido é um traste, mas fala zoando. Daquela alfinetadinha lá, aquela coisa Eu li assim. naquele livro, no livro da Aquele É o xiste, né, amargorzinho, né? Transforma uma coisa eu li séria no em livro da brincadeira só pra Elizabeth suavizar, Giotti, mas que ela enfim, uma você tá vez querendo tava dizer aquilo conversando mesmo. com umas mulheres e elas estavam zoando os maridos que roncavam. E ela, como viúva, ela falou: você já tem noção de que para uma viúva o ronco do marido é uma sinfonia? E principalmente em frente aos filhos, né? Que testemunho, que exemplo, né? Tirar a autoridade, né, diferente dos Sim, filhos, sim, né, cara? sim. Absurdo Para isso. masculino. Eu já vi, cara, e aqui um detalhe, né, mulheres aí que estão ouvindo a gente, o cara ir corrigir o marido, corrigir o filho, e a mulher entrar na frente e falar, não, você não vai bater nele não, porque você é muito estúpido, porque não sei o quê. Cara, essa mulher não Você não sabe encosta o dedo nele. a desgraça que ela tá fazendo pro filho dela. Porque ela tá tirando a autoridade do pai sobre o filho. Quando esse moleque crescer, ele não vai ter respeito nenhum pelo pai. Por É aquele autoridade, filho que pelo- xinga, que bate. E o pior, ele não só não vai ter autoridade pelo pai, como também não vai ter respeito pela autoridade dela. Sim, Porque ele não tem autoridade nenhuma. e né? nenhuma autoridade, né, Creuza? Exato. Porque ele vai chegar, por exemplo, na escola, tem um professor homem, ele não vai ter nenhuma autoridade sobre ele. Uhum. O policial na rua, quando para ele, para fazer o serviço dele, né? Uhum. Revistar, ou saber ali o que está fazendo na rua e tal, ele vai também ter petulância contra o policial. Ele vai chegar no trabalho e o chefe dele vai ser uma pessoa que ele não vai obedecer, que ele não vai ter respeito. Isso ele vai levar pro resto da vida. Qualquer figura de autoridade vai ser um problema para essa criança, Sim. né? Porque lá atrás, não só a mãe desautorizou o pai, mas também porque houve... O problema não é só a desautorização, mas esse tumulto que há na casa, Sim. né? Imagina a situação. Não, horrível, horrível. Aqui em casa a gente tem um acordo. Quando ou a Arit ou eu estamos corrigindo as crianças, o outro não interfere. Por mais que não concorde. Pode ser que o outro tá irado, tá gritando, perdeu o controle. A gente espera, termina a situação, aí eu chamo ela de lado, ou ela me chama de lado no nosso quarto, aí eu Troca falo, ideia olha, depois, né? você fez assim, não deveria, ou tal. É melhor a gente fazer isso e depois aquele que tá errado ir falar com a criança, olha, perdão, porque o papai agiu assim, ou porque a mamãe agiu assim, do que aquela briga, aquela coisa na Perfeito. frente da criança, aquele Perfeito. desentendimento. É horrível isso, né? E o pior, né? Você tá minando a sua própria autoridade, hein? Lá na frente, esses filhos vão se relacionar com Deus, né? Você falou. Como que vai ser esse link? Pode ser algo ruim, algo que atrapalha a fé do seu filho também, né? Isso é muito importante. E seja tolerante, releve Ser pequenas falhas. A gente fala muito sobre aquela mulher goteira, né? De Provérbios. Como é que é o Quixosa. Fala. Como é que é o versículo? Ele repete 2 vezes, mas é uma coisa meio assim. Que é melhor viver no quintal, assim, longe do que. Tem muito morar cara que não dentro volta de pra com casa, mulher. fica Melhor no trabalho fazendo hora morar extra, lá né? Por causa fora, de mulher assim, assim. ao relento, lá no cantinho. E tem mulher que assim, tipo, quer que o marido faça tal coisa. Aí todo dia vai lá. Tá. Aí chega uma hora e pá, briga, né? Explode tudo, aquela coisa assim. Fale 2 vezes, depois, né? Segura um pouco aí, ora a Deus,
treine a sua paciência, né? O nosso ritmo é sua mais graça, devagar mesmo, né, a Márcio? A sua gente longanimidade. demora pra fazer as Mas o coisas. cara não pode demorar um ano pra trocar a torneira Não, claro, também, não, não. por Tem favor, que né? exortar exageradamente o marido nesse Exortar. sentido, esse importunar, né, diário. Eu acho que, como a Bíblia diz... Uma vez por semana pode. Falo, Ah, é, dona Rite? Você Ah. não está fazendo com que o seu marido se sinta respeitado. Claro, pode ser uma falha dele, pode ser que ele seja um procrastinador mesmo, que esteja enrolando para fazer aquilo, mas aí é ele e Deus, para ele, né? Olha muito, joelho. Deixa eu passar, né? O submissa, e agora que eu De faço, novo, voltou né? pra É submissão. agora, Jesus. E aí os pontos aqui que eu coloquei, né, nessa aula daquela época é de que eu acho importante falar que submissão é diferente de adoração. Isso tem que falar muito e tem que enfatizar muito. Porque não, né? Se o seu marido quiser se suicidar junto com você pular da ponte, você não vai, né? Não. Então assim, submissão não é absoluta. Não. Ao A seu gente próprio falou no marido. começo, né? Então eu tenho que ser submissa Ao meu. ao meu marido. Né? O relacionamento e tipifica o relacionamento de Cristo e a Com a igreja, né? Também o casamento, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da família e da mulher, e como a gente leu em Efésios. A gente vai falar mais sobre isso, mas só para deixar claro um ponto, nunca em nenhum momento a Bíblia está falando que o homem é mais importante Uhum. que a Perfeito. mulher. Em essência, somos todos humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas nós temos funções diferentes Exato. dentro dessa mesma qualidade. Somos da mesma qualidade, feitos do mesmo material para funções diferentes. E Não retenha Segura o tchan. tchan. Segura o Quer dizer, Vixe, não retém o que tchan. não é seu. Então vamos lá. A Bíblia, ela permite, por um tempo curto, e por um motivo só, o que é período curto? 2 dias. pergunta. Quanto que é período curto, Márcio? Sei lá. Pra mim é 2 dias, mano. 2 dias já passou, entrou no 3º dia, Sei já lá. complica, mano. É porque aí tem uma questão de... Bom, enfim. Não, é muita óbvio, coisa que- óbvio que tem aquela questão de... A gente já falou, até o Márcio mencionou a mensagem que ele pregou, assiste lá, tá no YouTube, sobre sexualidade e cosmovisão. Porque às vezes sua mulher pode ter uma doença, né? Às vezes você pode ter uma doença que impede a prática sexual. Mas eu acho que não é disso que elas estão falando. Elas estão falando assim, num contexto comum, Normal, onde os Dentro dois, da onde os dois estão tudo condições de perfeitinho, tempo, de- clima, tudo certinho. Eu, na minha opinião, Creuze, né? Eu tô falando de mim. Cada homem tem cara que eu fico 5 dias tranquilaço, nem sinto tanta vontade. No meu caso, 2, 3 dias ali, tem que ter alguma coisinha ali e tal, né? Eu aprendi com o nosso amigo pastor Alexandre, o Guidovski, que às vezes você vai ter aquele sexo, né, maravilhoso, apaixonante, com a sua mulher super excitada. Outras vezes é só aquela burocrática. Pra cumprir tabela, né? Ó, vamos aqui resolver um probleminha aqui, papum, né? Não é tão empolgante nem tão emocionante, mas é simplesmente aquela realidade de suprir uma necessidade física ali daquele momento, né? Então, eu acho que de maneira geral aí um pensamento que eu tenho, né, que acontece com as mulheres cristãs. Eu acho que às vezes, não vou generalizar, mas algumas mulheres cristãs eu percebo isso, ouvindo outros maridos falando também, que a mulher cristã, ela não se preocupa tanto em estar tão bonita, em ser sensual, sexy, dentro do quarto. Isso. Tem umas que são, né, pra fora, né? Tô falando no contexto para o marido dela. Elas não procuram. E isso é muito importante pro homem, né? Aquilo que ele vê, a beleza física, estética. Pra mulher também. Mas eu acho que esse é um ponto importante aí, né? As mulheres, às vezes a mulher consegue ficar mais tempo sem sexo do que o homem. E às vezes ela não se importa tanto. Pra nós é um pouco mais importante. Eu acho que tem um alerta que tem que ser tomado cuidado pelos homens, especialmente, que é a hiperestimulação. Exato. Né? Exato. Então, às vezes o muita cara fala assim, pornografia, né, eu tenho necessidade de todos os dias. Cara, talvez o cara esteja se estimulando como Exato. não deveria, Exato. né?
Então, bom, enfim, é só um parênteses pra gente pensar. Eu costumo dizer o seguinte, Márcio, falando a real, né? Você está ouvindo a gente aí, casado, você sabe disso. Uma vez por semana é o, vamos dizer assim, o normal. 2 vezes é lucro. 3 vezes, meu amigo, você dá glória a Deus que só vai acontecer um ano depois. É pra aplaudir de pé a igreja. É isso aí. Sei lá. Um mês. Não sei. Pra oração... É muita oração. Haja jejum. Eu acho que seria, assim, pela pesquisa... Quem que falou um uns mês, 4 Arite? dias. Tua esposa. Não, poxa, um Mas é mês. muito especial, né? Porque o cara querer falar assim, olha, não quero Talvez nada... seja um só pra jejum, orar. aqui, Um jejum, alguma oração, coisa, né? mas é uma situação muito específica que pede. E minha mulher me traiu. Ok, mas como que era a relação sexual de vocês? Ah, fazia um ano. Vixe. Relação. Eu já Aí vi você não isso tem aí. nem o que falar, né? É uma Aí, desobediência a colega, você já- Deus, assim. Dá um Tem pause muita aí, brecha, Cris. né? Uma Teve um brecha caso que uma dá- vez de um aconselhamento de casais, já há muito tempo atrás, muitos anos atrás, que o marido não via a esposa nua há 4 anos. Deve ser alguma coisa de autoestima, né? A mulher Jovens. ou tava gorda, Jovens. ou se achava feia, É. né? Alguma coisa da mulher, né? É. Então eles tinham que ter relacionamento só quando o lugar está breu, você não enxerga nada. Porque havia ali uma questão de insatisfação com a imagem, com o próprio corpo. Então eles ficaram 4 anos sem se ver nus Nossa, por conta horrível, disso. horrível. Sabe que isso é sintomático, né, cara? Isso é um problema Sim, sério. Tem sim. coisa errada aí, precisa ser Não, tratada. E Né? uma coisa, né, cara, que você estava falando e eu tô pensando aqui, às vezes, o que a Bíblia diz também, né, tem a mulher, infelizmente a mulher dos nossos dias, ela tá ouvindo uma voz demoníaca do mundo, falando para ela que beleza é físico. Então ela tá, se ela usa lingerie, se ela mostra o peito, se ela mostra a bunda, se ela não sei o quê, e ela quer que o marido fique dizendo isso pra ela o tempo inteiro, você tá linda, você é gostosa, você é isso, você é aquilo e tal, não sei o quê. Aqui em casa, se eu disser isso aí pra essa senhora que tá aqui, ó, ela vai falar assim, pode parar, você não tá no açougue, eu não sou um pedaço de carne, não tô aqui meu corpo em exposição, né? Você só fica falando do meu corpo, eu já sei como é que vai ser. E isso é engraçado, cara, porque isso eu louvo a Deus. Eu tenho aprendido com isso a admirar coisas na minha esposa que eu não sabia admirar antes de ter uma esposa. Né? Porque antes da gente ser casado é muito físico mesmo, é a beleza, a aparência. Hoje, cara, o que eu acho mais bonito e até mais atraente, inclusive sexualmente, é o intelecto. Quando eu vejo a minha esposa lendo um livro, quando eu vejo ela assistindo um vídeo de um filósofo, quando eu converso com ela e tem um conteúdo profundo, isso é muito mais bonito do que simplesmente um corpo. E corpo vai embora, né, cara? Sim. Minha esposa já teve 2 filhos, não é aquele mesmo corpo de menininha que eu conheci com 20, 21, 22 anos de idade. Mudou muita coisa e vai mudar muito mais. E o meu também. Então a gente precisa também combater essa sexualidade dessa sociedade promíscua que a gente vive, que é só corpo, né? Parece realmente um açougue, né? E o outro extremo é aquela mulher que se cuida, né? De forma saudável até, né? Se cuida, tá bem, tá fazendo atividade física, enfim, se alimentando bem, enfim, se cuida, né, cara? É uma mulher bonita. Faz o cabelo e tal, e o marido começa a ficar um traste, certo? Mesma coisa. O marido é um traste e ele não elogia a mulher. Ixi. Daí ela sai pra ir no mercado, aí tem Aí uns vem caras, um bonitão, o cara, não sei o que e tal, aí ela começa a gostar disso. começa a gostar dos homens olhando pra ela na academia, na rua, aí começa a Nas postar no redes sociais, Instagram. redes sociais, vai lá olhar quem é que tá curtindo, tem um... Ó. Então tem que tomar cuidado com isso daí também. Cuidado né, aí, gente? né? O marada também, né? Elogia sua esposa, todos os tipos. Virou uma janela que já virou uma porta, né? E eu acho que é uma das últimas dicas aqui, deixa eu ver aqui no meu roteirinho, é a última. Divirtam-se. Sim.
O tempo é tão curto. Vida, né? E é uma coisa que eu sempre falo pro Márcio é que a gente se dá tão bem, assim, na maioria do tempo. Tem dias que é uma desgraça. Mas na maioria do tempo. E que é lástima. tão bom. Sabe aquela coisa que é tão. Sabe, eu adoro mousse de chocolate. E aí eu vou comendo bem devagarzinho, assim, que é pra não acabar, sabe? E aquela última colherada dá uma aquela pena. carinha que você deixa comer no final, né? E aí acaba e dá uma pena. E aí tem uma sensação que às vezes no meu relacionamento, no meu dia a dia com ele é assim. A gente se dá tão bem que aí eu já fico pensando, puxa, o dia que não tiver, então eu quero aproveitar, sabe? Verdade, o máximo. Da nossa caixinha aqui do dia a dia, o ser humano ele é tão criativo. Vocês não conseguem criar um hobby juntos, pelo amor de Deus, claro que consegue. Claro. Mas tem que ter alguma coisa que você olhou e gostou nessa criatura com quem você casou. Tem que ter aquelas coisas assim, legais. Vai ficando pra trás essas coisas, né? Legais, as pessoas vão alimentando outras coisas. Tem um ponto que eu acho importante fazer aqui, Márcio. Você vai começar a viver isso agora um pouco mais. Os filhos bagunçam bastante isso, Marcião. Bagunçam muito, na verdade. Porque assim, você já não tem mais aquela opção, vamos sair à noite para comer junto? Não tem. Por exemplo, a gente mora aqui em Barueri, eu não tenho mãe, não tenho pai perto, não tem com quem deixar as crianças muitas vezes. Quando as crianças são muito pequenininhas, pelo menos ali até os 5, 6 anos de idade, não tem como você deixar também, porque a criança não quer ficar com uma outra pessoa. Então tem uma série de dificuldades que a criança atrapalha. Às vezes você está naquela vontade de estar junto e vocês planejam a noite, tudo certinho, mas aí a criança fica gripada, tem uma febre, dá uma diarreia, quer papai, quer mamãe, tá mais carente. Então assim, a gente que tem filhos, e você que está ouvindo a gente aí que já tem filhos e sabe a luta que é para vocês conseguirem achar um tempo junto, é um alerta ainda maior do que está sendo dito aqui. A gente precisa de fato se esforçar muito, e é um esforço assim às vezes hercúleo, para encontrar um dia no mês só pra gente. Então tem que os astros todos se enquadrarem, assim, a mãe dela vir pra cá pra ficar com as crianças, não ter nenhum programa na igreja, tem que bater um monte de coisa pra encaixar isso aí. E isso é difícil, né? Então você que é pai que tem crianças pequenas, é um alerta ainda maior pra gente aí nesse sentido. Vocês precisam entender isso, porque muitos pais depois vão sofrer o famoso síndrome do ninho vazio, né? Que os filhos casam, vão embora, e aí quando olha um pro outro dentro de casa, tem dois estranhos ali que não se conhecem, porque viveram os últimos 15, 20 anos sem ter qualquer tipo de intimidade. Quando é bebê é difícil. Aliás, hoje tô com saudade do Manu e o Noah lá em casa, hein? Então, hoje não tem desculpa. Hoje um tem 10, outro tem 8. Hoje pode hoje deixar lá. Hoje já dá. Hoje não, Arit? Ou não é? Hoje já dá, sim. Boas. Às vezes se perdeu no meio do caminho, né? Hoje talvez não tenha, mas vai lá atrás, ver como é que era, né? Busquem a Deus juntos, isso é importante, muito importante. Porque muitas vezes naquela situação do quarto fechado sem a porta, Deus é que vai fazer vocês, né, acharem essa porta em algum momento. Ele vai dar um insight, ele vai dar um toque, ele vai colocar uma pessoa no caminho de vocês, vai ser um sermão, vai ser uma música, vai ser um versículo, vai ser um louvor. Então, se munam dessas coisas, se encham, se rodeiem de pessoas boas, de amigos bons, que amem a Deus de verdade. Não é aqueles crentes meia boca, não, que vai pra igreja e faz um monte de coisa errada no dia da semana, né? Se preocupem sim com o que é material, guardem dinheiro, trabalhem, comprem as coisas que vocês têm que comprar, mas priorizem o que é o espiritual. A Bíblia diz que os tesouros dessa terra são passageiros, são corroídos por traça, são comidos pela traça, por ferrugem, por tudo, mas os tesouros espirituais, eles são eternos. Em Eclesiastes 9:9 diz: desfrute a vida com a mulher. Eu fiz uma oração outro dia, Márcio, estou esperando Deus responder. Ele já respondeu que não, mas eu estou pedindo. Eu queria, cara, eu sinceramente, no fundo do meu coração, assim, se eu precisasse passar o resto da eternidade sendo marido da Arit, eu queria. Eu topava. Porque tem muito cara que fala assim, depois que morreu, acabou. Cara, é aquilo que a Tati falou, cara, o nosso relacionamento é tão bom
é tão gostoso viver com a minha esposa. Ela é minha melhor amiga, minha melhor companheira, minha melhor risada, meu desabafo, enfim. É tão maravilhoso ser marido da Arit, no meu caso, e você da Tati, e cada um com a sua esposa, que eu queria passar o resto da eternidade com a minha esposa. Eu até falo pra Deus, seu Deus, tem como arrumar, ser vizinho assim, eu bater lá na porta. Não tem, casa, né? nem cidade de casamento, mas ir lá na porta pedir um açúcar, sentar na varanda, bater um papo. Tá no mesmo ministério lá. Pô, mó da hora, mano. É mó bom ser casado, você é louco. A quem você ama, né? Tá vendo que Deus não é uma pessoa chata. Ele não corta o prazer, né? Ele corta o barato. Ele dá foco nisso, né? Dá uma pausa aí. Na alegria. Elas falaram sobre investimento, né, espiritual, né? Cara, a gente já fez bastante coisa assim de investimento espiritual juntos. Eu me lembro que quando eu estava fazendo um seminário ainda, a gente tinha acabado de casar. Não, na verdade a gente nem tinha casado ainda. Eu me formei em 2005, acho que menos de 15 dias depois foi o nosso casamento. Mas quando eu estava no seminário, ainda no 4º, 5º ano, eu ia encontrar a Tati e eu falava tudo o que eu estava ouvindo no seminário. Depois eu fiz uma pós-graduação de 1 ano lá mesmo, no seminário, na área de ministério pastoral. E eu me lembro de todos os temas que eu tinha lá. Eu chegava em casa, a gente deitava na cama e eu ensinava tudo que eu estava aprendendo lá para ela em casa, né? E aí eu vou lembrar de várias situações durante o nosso casamento. Eu vou lembrar de um especial, que foram as viagens que a gente fez para a BCB, lá em Águas de Lindóia. Para fazer o curso da BCB, foram 4 anos, né? Cara, que tempo legal, aprendendo juntos sobre aconselhamento, sobre casamento, sobre vida. Cara, tempos assim que, olha, é que o curso acabou, né? Mas dá vontade de continuar aí, 10 anos, indo todo ano, aprendendo. Depois que a gente casou, cara, como a Arit não tinha feito seminário, eu falei, você vai fazer o CTL. Durante 6 anos, cara, todo sábado de CTL, a gente saía lá de Serquilho, cara, viajava 3 horas, saía de madrugada, levava ela em Atibaia, assistia a aula o dia inteiro e voltava com ela até que ela se formou. Depois ela foi fazer o mestrado em ministérios e quando ela estava fazendo o mestrado, a Manu nasceu no meio do caminho. E eu incentivei, eu falei, não, você vai terminar, e eu incentivei, eu cuidava da Manu e ela fazia as coisas do seminário. E assim, aqui em casa a gente não tem muita essa compra de presente, sapato, bolsa, essas coisas assim. O que eu compro? Cara, tudo que é livro que eu vejo de mulher, eu compro pra Arit. E ela lê, né? E ela ama, adora ler. Então eu compro mesmo, a gente investe um na vida do outro, isso é o mais importante, né? Fora isso, a gente passou por um tempo difícil há um tempo atrás. Eu lembro da gente ter feito, para lembrar assim de coisas que ficaram bem marcantes, a leitura do livro de Salmos inteiro, assim, quando a gente ia dormir, devocional, né? Então isso também ficou muito marcado, porque fortaleceu muito a nossa vida. Então assim, eu estou falando de coisas aleatórias, né? Que a gente vai promovendo no casamento, e aí a responsabilidade do homem, né, que a gente estava falando no começo, né, de conduzir espiritualmente a sua família, né. Cara, e até hoje eu não vi, viu, Márcio, um cara que pega pra valer mesmo, de obedecer a Deus e crescer espiritualmente, que de arrasto ele não traz a esposa e os filhos. Agora, pelo contrário, eu já vi muitos outros que não querem saber da vida espiritual e perdem, né, suas famílias, né. Então, cuidado aí. Um alerta aí. Que o casal tem junto. Então, desfrute a vida com o homem a quem você ama. Né? E não é aquele amor lá da novela. É o amor de 1 Coríntios 13. Isso. E é isso, Arit. Acabou, né? Fechamos aí. Facinho, né? É fácil, né, Teresa? Achei que fosse. Achei que elas iam falar... Pegar pesado, eu concordei com tudo que elas falaram. Não é. Mas... com Jesus, isso é possível. Não quer dizer que com Jesus está tudo resolvido, as contas estão todas pagas, não é isso. Mas com Jesus tem a esperança, a graça para os momentos das falhas, a renovação da esperança e a força no Espírito Santo para a gente fazer aquela parte que a gente não consegue, isso né? Aí. É isso aí. E é isso. Tamo junto. É isso, né, cara? Deixa elas terminarem, acho que elas vão terminar a hora delas. Se amar seu marido, colega. Elas vão ter despedir, a gente despede junto com elas. Aí já acabou aí, Márcio. Aí ficou só nós aqui, cara. Ficou só a gente aqui. Então é isso, cara, né? Acho que não tem mais... Se despede aqui, então. Mais muito o que dizer, não.
Valeu, né? Foi muito legal. E assim, cara, a gente tem Então, sido nosso tema de... os maiores incentivadores dela aí nesse canal, né? Porque, de fato, e aqui para terminar, né? Eu sou muito abençoado espiritualmente pela minha esposa. Ela, de certa maneira, pastoreia o meu coração, conduz o meu coração para Deus, me melhora como homem, como crente, como pai, em todas as áreas da minha vida. E eu tenho aprendido a me aperfeiçoar espiritualmente também através da minha esposa. É muito, muito gostoso assistir os vídeos delas e aprender também com elas aí. Eu acho que é isso. A Tati me ajuda a ser coerente no que eu falo, na minha função na igreja, me ajuda a ser coerente com o meu ensino, né? Então, enfim, me ajuda a ser melhor, né? Me ajuda a ser um homem melhor, um crente melhor. É isso Então, aí. agradeço a Deus. É isso aí. Beijo, galera. Valeu, galera! Até.